Será que Jesus era um filósofo? De fato? Quando nós lemos os diálogos de Jesus com os fariseus, suas parábolas aos discípulos, não podemos deixar de notar um método peculiar, de fato, que é uma forma de argumentação que ao mesmo tempo transcende os grandes diálogos, são práticos, de fato. O mestre de Nazaré ele pregava perguntas que desmontavam pressupostos, como no cérebre, onde ele fala de quem é essa imagem e inscrição, que é uma técnica que os gregos, por exemplo, eles chamariam de elencos. Mas aqui reside um paradoxo. Enquanto Sócrates buscava a verdade através da dúvida sistemática, Jesus ensinava como aquele que sabe. Clemente de Alexandria, no século II, ele o chamou de o verdadeiro didascalos, cuja sabedoria tornava obsoletas as escolas atenienses. Então, se analisarmos o Sermão da Montanha através da lente estoica, ou Conhece-te a ti mesmo, no modo mais délfico e contraste, ou Reconhece a verdade que vos libertará, descobrimos uma fusão única de filosofia, prática e revelação divina. O grande Orígenes e seu Contra Celso, ele argumentou que Jesus não era simplesmente mais um filósofo, mas sim a própria sabedoria encarnada, nesse caso, pois ele superava e completava todas as aspirações filosóficas humanas. Então, nesse vídeo, faremos uma jornada das escolas helênicas até os desertos, onde os padres do deserto aplicavam os ensinamentos de Cristo como a filosofia suprema. Então, veremos como Agostinho transformou o platonismo à luz do evangelho e como Tomás de Aquino sintetizou Aristóteles com a doutrina cristã. Mas, uma coisa que eu quero alertar é que isso não é uma tentativa de reduzir a Cristo a um mero pensador. Bento XVI, em Jesus de Nazaré, ele fala que aqui não estamos diante de uma filosofia, mas de uma pessoa que é o Logos em si mesmo. Então, neste mergulho intelectual, desafiamos todas as categorias convencionais ao examinar uma questão que exige coragem mental. Que Jesus de Nazaré foi simplesmente um grande pensador entre os outros. Ou, de fato, a sua mensagem representa uma ruptura radical com toda a tradição filosófica humana. Então, diante de nós, por exemplo, está um grande dilema da inteligência humana. Como podemos classificar aquele que não se encaixa em nenhuma classificação? Quando Jesus perguntou, e vós, que dizes que sou? Ele não pedia um título honorífico. Ele desafiava as próprias estruturas do nosso entendimento. Os gregos tinham seus sofistas, os mestres da retórica vazia, tinham seus filósofos, a morte da sabedoria. Mas aqui, por exemplo, surge um carpinteiro, aquele que se declara, eu sou a verdade. Então, não possuo a verdade, não ensino a verdade, mas eu sou. Que é a categoria filosófica, nesse caso. Que categoria filosófica, por exemplo, pode conter essa afirmação? Platão, por exemplo, ele sonhou com um mundo de formas perfeitas. Aristóteles, ele sistematizou toda a realidade, mas nenhum deles ousou dizer, antes que o Abraão existisse, eu sou. E essa frase não é um ensinamento, é um abismo que engole toda a história do pensamento. Então, Nietzsche, por exemplo, ele compreendeu que o perigo. O cristianismo não era mais uma filosofia competida no mercado das ideias. Ele era um terremoto que ameaçava os alicerces de toda a pretensão autônoma da razão. Por isso, teve seu ódio, que o Cristo não podia ser superado, apenas crucificado. E ainda assim, nesse caso, Agostinho descobriu o segredo. Fizeste-no para ti, Senhor, e o nosso coração está inquieto até que repouse em ti. Então essa filosofia não é um diagnóstico existencial. Enquanto os estoicos, por exemplo, buscavam a apatheia, Cristo oferecia ágape. E quando os epicuristas perseguiam o prazer, ele propôs a alegria na cruz. Mas tem um escândalo final. Um Deus que não filosofa sobre a dor, mas assume a dor. Aquele que não discute o sofrimento, mas ele redime o sofrimento. Aquele que não oferece sistemas, mas a si mesmo.
Então, diante disso tudo, todas as filosofias parecem brincadeira de crianças inteligentes. Nesse caso, né? Então, esse é um vídeo que eu gravei não para trazer respostas confortáveis, mas para prepará-los para serem desafiadores, desafiados, perturbados e, quem sabe, transformados. Então, amados irmãos, esse vídeo é um pouco curto, mas ele é para esclarecer um pouco essa dúvida, né? Sobre o que eu queria de fato trazer para vocês. Então, antes de tudo, só quero deixar uma dúvida para vocês. Você tem coragem intelectual de enfrentar Cristo em seus próprios termos? E que sistema filosófico sobrevive ao teste da cruz? E se o maior ato de razão for justamente a rendição da razão? Então, esse formato, por exemplo, não apenas informa, mas provoca uma crise intelectual saudável, forçando a você, espectador, a sair de uma posição cômoda de um mero observador e encarar as implicações existenciais do cristianismo. É isso que eu quero dizer para vocês. Espero que vocês tenham entendido o que eu queria dizer. Espero que eu tenha esclarecido. Então, Deus abençoe vocês. Até a próxima. Paz e bem.